noite. Vocês conseguem me ouvir e me ver bem? Eu não tô tendo acesso ainda aos comentários, mas, recebi a sinalização de que a live acabou de começar, então vamos lá. Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Larissa Silveira, ou Lari, se vocês preferirem. Eu sou psicóloga e atuo na área de recrutamento e seleção há cerca de 7 anos. Nos últimos 4, eu tenho me dedicado integralmente, à indústria de games e áreas criativas de modo geral. Então eu atuo aí há 4 anos, recrutando talentos incríveis para diversos jogos, inclusive projetos Double e Triple A. Além disso, eu também sou mentora no Mentorias Games Brasil há aproximadamente 1 ano e meio. Então, acredito que alguns de vocês já devem ter tido algum tipo de contato comigo por lá. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer aí pela parceria de sempre ao Mentorias Games Brasil e ao IBR pelo convite. Estou muito feliz e animada em poder, compartilhar com vocês algumas, dicas, né, de como se destacar na indústria de games sob a visão do RH, sob o olhar do RH. Então, vou passando aqui os slides, consegui já ver algumas pessoas trazendo aqui alguns comentários, boa noite, etcétera, então me certifiquei de que todos estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Prazer, né, como eu falei, acabei me adiantando um pouquinho, mas eu sou a Lari, eu sou psicóloga, tech e arte recruiter e mentora de carreiras em games e tecnologia. Então já me antecipei acerca da minha trajetória profissional até aqui. Já trabalhei em grandes projetos, que infelizmente eu não posso citar por estar sob NDA, mas em empresas também conhecidas mundialmente. Então eu tive, contato diretamente, né, com o processo de recrutamento, para diversos projetos, que com certeza vocês devem conhecer, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aí, da minha experiência, profissional. Então vamos dar play no game, vamos ao que interessa, falando um pouquinho sobre a ideia, né, desse bate-papo no geral, é para que vocês possam entender um pouco melhor sobre como funciona, a indústria de jogos, o mercado, quais são as etapas dos processos seletivos, como se destacar em uma entrevista de emprego, como montar um currículo, LinkedIn, um portfólio que possam de fato ser, considerados atrativos pelos recrutadores. Então hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Eu gostaria de deixar vocês todos muito à vontade para fazerem perguntas e tirarem dúvidas e etcétera, tanto ao final da conversa, mas durante, o nosso bate-papo também. Então, deixem comentários e aí à medida que eles forem aparecendo para mim, eu vou respondendo cada um, eh de acordo com o que a gente for trazendo, então não precisa vocês esperarem a live estar no final para compartilharem as suas ideias, depoimentos e dúvidas. Eu estou super, disponível para ajudar vocês. Vamos lá, então acredito que o primeiro passo para antes mesmo de iniciar, né, na indústria de games é entender esse universo, é entender a indústria, que é um mercado muito dinâmico e inovador, e o que eu quero dizer com dinâmico, para quem já trabalha na área de jogos vai entender o quão, muitas vezes o mercado tende a mudar muito rápido o tempo todo. Então algo que muitas vezes pode ser uma tendência agora, daqui a algum tempo ele já deve ser obsoleto e substituído
por, alguma outra tecnologia ou alguma outra tendência que seja mais recente, que esteja em alta e etcétera. Então é muito importante enxergar o mercado de forma dinâmica e inovadora, de certa forma, e se adaptar a ele, ou seja, estar sempre, por dentro do que está sendo trazido, das novidades, das tendências, das novas áreas que estão surgindo. A gente tem aí, por exemplo, a inteligência artificial chegando, né, chegou de forma muito forte e a gente não pode, de alguma forma, ignorá-la. Então a gente precisa se adaptar, de fato, a essas novidades que o mercado traz e entender também que existem diversos cenários, e plataformas nos quais a gente também precisa estar atualizados para além só de: "Ah, eu quero trabalhar na área de 2D ou eu quero trabalhar na área de 3D", enfim. É basicamente entender a diversidade e as multipossibilidades. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, têm muitas dúvidas acerca de como elas podem ingressar na área de games, em cargos de suporte, que não são necessariamente apenas cargos de arte, mas administrativo, marketing, recrutamento e etcétera. Muito se fala sobre a atuação, de artistas, animadores e desenvolvedores, mas existe muito mais para explorar para além dos cargos criativos. Então é interessante que antes mesmo de você entrar no mercado, você possa conhecer, entender, buscar. Hoje a gente tem aí a internet como nossa principal ferramenta aliada, né, para buscar informações, então acho que é bem interessante entender o mercado, entender a indústria, para que você possa, ter clareza e visibilidade acerca daquilo que você espera, se é isso mesmo que você quer trabalhar, se ou talvez se não, se você quer atuar em alguma outra área e etcétera. Então acho que o primeiro passo é entender a indústria e todas as possibilidades que ela pode, nos oferecer. Aqui eu trago um pouquinho sobre a escolha da área. Então, eu sei que muitas pessoas, sabem que querem trabalhar com games, mas elas não têm muita certeza ou visibilidade de fato daquilo que elas querem fazer dentro da indústria, se elas querem trabalhar na área de 2D, de 3D, de animação, de efeitos especiais, de UI UX, enfim, existem muitas possibilidades de fato, eh, nessa indústria e a gente precisa, mais uma vez, entender as possibilidades de atuação. Então, se eu gosto de 2D, se eu gosto de 3D, o que que eu posso fazer? Quais são os cargos que estão, disponíveis? Como eu posso dizer, quais são as possibilidades de fato? Então, essa área talvez eu consiga me destacar melhor, quais são as minhas habilidades e como eu posso encaixar essas habilidades dentro daquela área que eu quero trabalhar. Então é muito importante, principalmente falando acerca de, maturidade profissional, a gente olhar para qualquer área de atuação no mercado de trabalho, seja com games ou não, é a questão de que, entrar sabendo que você vai enfrentar desafios, que apesar de existirem oportunidades para todas as pessoas, eu recebo muitas perguntas: "Ah, Larissa, tu acha que tal mercado está saturado? Tu acha que tal mercado está saturado?". Eu acredito que tem sim espaço para todo mundo, apesar de o mercado ser muito dinâmico e mudar o tempo todo, existe espaço para diversos e múltiplos profissionais, como eu falei, inclusive para além da arte, mas é interessante você entrar sabendo que, você vai encontrar desafios, assim como qualquer outra área. Porque muitas pessoas acreditam ainda que trabalhar na área de games é basicamente jogar todos os dias e todas as horas e que é sempre muito divertido. Pode ser divertido, por muitas vezes é bem divertido, mas ainda assim é um trabalho.
Então, antes de ingressar nessa área, você tem que ter essa visibilidade de que sim, é um trabalho divertido, mas ainda é um trabalho e que, como todos os trabalhos, vão ter oportunidades, mas também grandes desafios, e você precisa estar preparado para enfrentá-los. Então, é interessante a gente olhar para a indústria, pensando para além do: "Nossa, deve ser muito divertido, eu vou jogar o tempo todo e etcétera". A menos que você seja um QA, é pouco provável de fato que isso aconteça. Aqui eu trago um pouco sobre a evolução do personagem, né, a evolução, do profissional, que está na indústria ou que deseja entrar na indústria. Então, aqui eu falo um pouco sobre upar as habilidades, tanto na parte de hard quanto de soft skills. Hã, Muitas pessoas, na maioria das vezes, focam bastante nas hard skills e acabam, esquecendo das soft skills, então eu consegui acompanhar um pouquinho de chat aqui, eu queria perguntar, eh, todo mundo aqui sabe a diferença entre as hard e soft skills? Deixem aqui no chat que eu quero entender, assim, o quão vocês estão familiarizados com esses termos, antes de começar a explicar um pouco mais sobre eles. Hã, Me adiantando um pouco, basicamente a hard skill é tudo aquilo que você pode, desenvolver tecnicamente. Então conhecimento em ferramentas, em softwares, em plataformas, eh em tudo aquilo que vai te cursos, graduação, conhecimento prático também, de certa forma, então um conhecimento em Maya, Blender, Unity, Unreal, Photoshop e etcétera, tudo isso entra na parte, de competência técnica, e isso é uma hard skill. Já a soft skill é basicamente tudo aquilo que diz respeito à questão de comportamento e relacionamento e habilidades sociocomportamentais. Então, comunicação, trabalho em equipe, tendência ao autodesenvolvimento, saber ouvir feedbacks, saber se posicionar em algumas situações, como, por exemplo, foco em resultado, foco em solução de problemas, agilidade e etcétera. Tudo isso são soft skills, né, são habilidades sociocomportamentais que você pode também desenvolver, tanto quanto a habilidade técnica. Eu sempre falo que a parte de habilidades comportamentais, elas são tão importantes quanto as habilidades técnicas, porque por muitas vezes os artistas e as pessoas que trabalham na área de arte criativa de modo geral, elas tendem a focar muito nesse conhecimento. Então no conhecimento técnico, naquilo que ela precisa desempenhar dentro de uma organização. Mas por muitas vezes essas pessoas acabam não conseguindo, desenvolver habilidades comportamentais que a permitem, por exemplo, se comunicar com colegas de trabalho, que as permitem, por exemplo, buscar a solução para um problema dentro de um ambiente de produção, trabalhar o processo de organização, então prazos, entregas, datas, horários e tudo mais. Tudo isso quando você trabalha em um estúdio, é muito, cobrado de você, é muito exigido de você. Então, por muitas vezes um profissional ele é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue atingir, um nível mínimo aceitável para, por exemplo, conseguir, permanecer nessa empresa a médio e longo prazo, justamente porque falta esse feeling, né, essa questão de desenvolvimento das skills comportamentais. Então é muito importante, que vocês foquem para além das habilidades técnicas, pois as habilidades comportamentais são tão importantes,
importantes quanto as habilidades técnicas. Aqui eu trouxe um pouquinho acerca do currículo, né, então qual o formato de currículo ideal, qual o formato de currículo desbloqueia mais vagas e te leva aí para o nível da entrevista com o recrutador. É importante enxergar o currículo como uma porta de entrada para que você possa alcançar, o seu objetivo, que é, por exemplo, ingressar na indústria, que é conseguir uma entrevista de emprego e etcétera. Então o seu currículo é a sua vitrine. É muito importante olhar para o currículo como uma vitrine, porque é através dele que você vai conseguir acesso àquela àquela oportunidade. Então vamos imaginar que você está passando em um shopping e existe uma vitrine muito bagunçada e sem informações de preço, de material, de produto, de tamanho e etcétera. E em outra vitrine é algo totalmente organizado, é algo que tem todas as informações que o cliente precisa, desde preço, tamanho, cores, variações e etcétera. Então qual dessas 2 vitrines você escolheria? Assim, a mais organizada, a que tem mais informações e uma riqueza de detalhes, ou aquela que, não tem informações complementares, que você quer o contato de um vendedor, mas não consegue contato com ninguém e etcétera. Então é interessante olhar para o seu currículo como uma porta de entrada e como uma vitrine. E aqui eu separei, o currículo Game Over e o currículo Level Up. Então, o que seria um currículo Game Over? É aquele documento, é aquele arquivo que não está bem estruturado. Ele tem, por exemplo, informações bem confusas, ele não comunica aquilo que o candidato ele quer passar. Então, por exemplo, muitas vezes eu costumo pegar diariamente, não estou brincando, currículos que não têm nem um telefone para contato atualizado, nem um e-mail atualizado. Então, às vezes, eu quero entrar em contato com aquela pessoa, mas eu não consigo, porque ela não me permite que isso aconteça, ela não deixa nenhum tipo de informação, eh, à vista para que eu possa prosseguir com esse contato. E aí, por isso é tão importante que, esses dados estejam atualizados. Eu sempre costumo dizer em mentorias, e se tiver alguém aí que já passou por uma mentoria comigo, vai lembrar do que eu sempre trago, que é: não existe uma receita de bolo para preparar um currículo. Não existe tipo assim: "Ah, você vai pegar, isso, isso e isso e vai montar o currículo perfeito que vai te trazer milhares de entrevistas em uma semana". Se vocês verem por aí alguém falando que, eh, "Faça o seu currículo comigo que eu garanto que você vai receber 20 contatos em 24 horas", eu sinto informar, mas possivelmente isso não é verdade. Então é muito importante que você tenha essa visibilidade de que o seu currículo, ele precisa ser alimentado de forma constante e de forma estratégica. Ou seja, eu fiz um curso novo, eu devo inserir no meu currículo. Eu mudei, de trabalho, eu preciso inserir no meu currículo. Então, o currículo Game Over é aquele currículo desatualizado, sem informações de contato, ou com informações atualizadas. É um currículo que não tem um resumo profissional que deixe o recrutador, saber, por exemplo, quanto tempo você trabalha na área, o que você faz. Quais são as atividades que você já realizou, que você já desempenhou? Quais são as ferramentas que você tem conhecimento? Quais são os softwares, as ferramentas de gestão de projetos? Então a gente tem aí o Trello, o Monday, o ClickUp, o Gira e etcétera. E isso faz com que, de certa forma, você acabe saindo na frente de outros profissionais. É importante sim adquirir esse tipo de conhecimento, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso,
nos próximos slides. O que seria um currículo level up? Vou trazer para vocês uma estrutura que não é necessariamente uma receita, mas que ela tende a funcionar se preenchida da forma, de forma estratégica. Então vamos lá, um currículo ele precisa ter, as informações, de contato, a cidade, o estado e o país que você mora. Se forem para vagas presenciais, é interessante que você coloque o seu bairro, mas nunca o seu endereço completo, com o número da casa, nome da rua, CEP, por favor, não façam isso, até porque você não sabe quem pode ter acesso ao seu currículo, e por uma questão de segurança mesmo, e inclusive também para quem coloca aí, por exemplo, informações sensíveis como CPF, RG e etcétera, eu não recomendo. Então o currículo ele precisa ter uma estrutura de informações de contato, um resumo breve ou um objetivo profissional acerca de com que você trabalha, há quanto tempo, o que você faz e o que você espera. Então, se você está procurando vagas na área de animação, você pode citar de forma bem objetiva que você é um animador 3D, que está há 3 anos na área, que tem experiência com X, Y, Z ferramentas e que está em busca de novas oportunidades na área de games ou na área, de animação. Então é basicamente isso. As experiências profissionais de forma sucinta, para quem tem muitas experiências, eu geralmente recomendo que use as 3 últimas ou as 3 mais relevantes, mas se você tiver, menos experiências, para compor o seu currículo, você pode colocar todas, desde que elas estejam plenamente alinhadas com aquilo que você espera e aquilo que a área que você busca trabalhar. Eu já vi por muitas vezes uma pessoa que quer trabalhar na área de, efeitos especiais e ela coloca lá uma experiência que ela teve há 5 anos atrás na área de saúde. Então, se sempre que vocês forem colocar uma experiência no currículo, é interessante vocês pensarem: "Essa experiência ela está diretamente ligada, à área que eu quero trabalhar, ou eu posso extrair atividades que eu realizei que eu fiz nessa oportunidade na área que eu quero trabalhar agora?". Então, se a resposta for não, é melhor que você não coloque. As experiências sempre da mais recente para a mais antiga, sempre contendo o nome do cargo, o nome da empresa e o período que você passou com mês e ano. Por quê? Porque de 2024 a 2025 é muito vago. Pode ser que você tenha entrado em dezembro de 2024 e saído em janeiro de 2025. E aí você só passou um mês na empresa. O recrutador não vai ter como saber. Então é muito importante que você coloque essas informações. E outra coisa, sempre coloque as atividades que você desenvolveu em cada uma dessas experiências. Então, eu trabalhei em projetos de jogos, mobile e console. Eu trabalhei fazendo character, environment e props, ou eu trabalhei só fazendo props. Eu entreguei cerca de 10 assets, então sempre mostrem, apresentem resultados nessas atividades, porque é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de revisitar a própria trajetória. Então, muitas vezes, a pessoa nem tem noção do tanto de coisa que ela fez, e aí ela diz: "Ah, não tenho experiência". Ok, não tem experiência, mas você já estagiou na área de não necessariamente de games, mas você já trabalhou em algum projeto pessoal? Você já trabalhou em algum projeto de monitoria? Se você já fez algum curso que te deu background técnico para aplicar em um ambiente de organização, de uma empresa, de um processo de produção e etcétera. Então muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando na área, elas têm muita dúvida acerca do que colocar. Então: "Ah, Lari, experiência como estágio conta?". Conta.
Ah, porque eu participei de 3 projetos pessoais na universidade que eu estudei. Eu posso citar isso como experiência profissional? Pode e deve. Ah, mas eu só trabalhei em um projeto como freelancer. Eu tenho 1 ano de experiência como freelancer, mas isso nem é experiência, né. É sim. Toda experiência ela conta, toda experiência ela é válida. Vocês precisam ter a visibilidade de que todo mundo começou por algum lugar. Então não, assim, raras exceções de pessoas que começaram em empresas muito grandes, em estúdios muito grandes, em projetos muito grandes. Muitas vezes a pessoa começou hoje o sênior de hoje, ele já foi um freela, ele já foi um estagiário, ele já foi, uma pessoa que fazia só projetos pessoais para o portfólio, para que ele pudesse ter visibilidade. E chegasse, aonde ele está atualmente. Então é importante ter essa visibilidade de que todo mundo precisa começar de algum lugar e de que toda experiência importa, tá. Eu sempre peço para que as pessoas evitem currículos com muitos símbolos, fontes muito diferentes, muitas cores, por exemplo, um fundo verde com a letra laranja. Essas coisas. Eu até falei numa live que a gente fez recentemente que o básico bem feito, ele funciona. E eu gosto muito de seguir por essa linha de pensamento. Se você tem um currículo padrão, bem estruturado, com as informações organizadas, usando palavras-chaves, principalmente aquelas pessoas que aplicam em plataformas de ATS, que são Gup, InfoJobs e etcétera, é muito importante focar em palavras-chaves. Então, eu não sei quais são as palavras-chaves da minha área. ChatGPT. Eu trabalho como artista 2D. Cite palavras-chaves que estão relacionadas à minha área de atuação. Liste 20 palavras-chaves. E aí também entra o autoconhecimento. Você precisa conhecer a área, aquilo que eu falei, né? Entender a área que você quer trabalhar, conhecer a área que você quer trabalhar, para que só assim você possa dar um próximo passo. Então, entender quais são as principais ferramentas e as mais utilizadas, eh, e quais são as palavras-chaves relacionadas à sua área de atuação, acaba fazendo com que você se destaque, porque você está comunicando quando o recrutador bater o olho no seu currículo, ele vai ver lá que você tem experiência em Maya, em Blender, que você tem 2 anos de atuação na área, que você já trabalhou em jogos mobile e que você já fez props environment. Então isso é tudo que ele precisa saber. As chances de ele te convidar para uma entrevista, elas acabam se tornando maiores quando você consegue comunicar isso na primeira etapa e na fase, inicial, que é o currículo, que no caso é a sua vitrine. Então, vamos para a próxima, montagem do portfólio. Eu vou passar de forma mais geral acerca de portfólio, porque eu sei que é muito específico, varia muito de caso para caso, de área para área, de plataforma para plataforma. Algumas pessoas usam, por exemplo, o Behance e o ArtStation para arte. Tem outras pessoas que usam a parte do Vimeo para vídeos. Tem o pessoal que usa o GitHub, então isso é muito específico. Mas aqui eu trouxe alguns dos principais pilares que eu acredito que são muito importantes para que você consiga destacar o seu portfólio e consiga estruturar um portfólio que de fato venha chamar a atenção dos recrutadores. Então, eu vejo muito no mercado pessoas que, hã, acabam focando muito em quantidade e menos em qualidade. Algumas pessoas elas acreditam que, quanto mais peças, isso vai chamar mais atenção do recrutador. E isso de fato pode acontecer, mas a qualidade das peças ela acaba sendo muito mais importante de fato do que a quantidade. Eh e isso acaba estando diretamente ligado à questão de manter um perfil ativo e atualizado. Eu sei que um dos maiores dilemas, assim, do pessoal que trabalha com arte, principalmente, é o fato de, ter muitas artes, ter produzido muitas artes, mas essas artes estarem sob NDA. E aí isso acaba eu sei que isso acaba frustrando muitas vezes a pessoa
que pensa: "Ah, eu tenho experiência nisso, mas eu não tenho como provar, porque é de propriedade da empresa, é de propriedade do cliente e etcétera". E aí, a dica que eu dou é que você tente investir em projetos pessoais para colocar em prática e mostrar que você de fato sabe fazer aquilo. Ou então, de repente, tentar negociar com a empresa a questão da publicação em portfólio. Então, algumas empresas, depois que o projeto é lançado e etc., elas permitem que o artista ele publique no seu portfólio pessoal, e isso é bem interessante, isso pode ser negociado. Tenham muito, muito, muito cuidado com NDA, é algo bem sério que as empresas de arte elas tendem a pegarem bastante essa questão, porque, envolvem diversos fatores jurídicos e de direito de imagem, de propriedade intelectual e etcétera, então é algo bem complexo, mas sempre que vocês forem postar alguma arte, que seja em collab, em parceria ou um freela, se certifiquem com o cliente que essa arte ela de fato pode ser postada. Então, a qualidade ela se sobressai à quantidade, é muito mais interessante que um perfil ele tenha menos artes, menos peças, mas que essas peças elas consigam demonstrar uma qualidade interessante. Quando eu digo, demonstrar uma qualidade interessante, não é passar anos polindo a mesma peça, eu sei que pode ter muita gente aí que faz isso, mas é ter a consciência de que você sempre vai achar que precisa melhorar, mas que atingindo uma qualidade técnica boa, você precisa também, de certa forma, mostrar aquilo para o mundo, sabe. Então não adianta você estar sempre produzindo, mas sempre achando que pode melhorar em algo, e nunca deixando com que outras pessoas tenham acesso àquilo, os recrutadores, as empresas, é o pessoal que contrata freelancers e etcétera. Então ter esse perfil ativo e atualizado também é muito importante. Eu não digo que eu sei que muitas pessoas elas não têm tempo suficiente para se dedicarem a estar atualizando o portfólio de forma muito recorrente, de forma muito, constante, né. Mas é interessante ter uma arte ou outra ali, atualizada, e de forma organizada. Então a organização de um portfólio ela é o ponto chave, assim. Mostrar um pouco falar um pouco sobre processo, mostrar um pouco sobre as etapas de como aquilo ali foi produzido, quais foram as ferramentas que você utilizou para chegar naquele resultado. Então, principalmente o ArtStation aí, ele traz essa possibilidade de que você possa mostrar o seu processo desde o a coleta de referências, sei lá, até o momento que o projeto foi finalizado. Então, você não precisa colocar o seu processo em todos os projetos que você postar, mas é interessante que uma vez ou outra você possa compartilhar, esse processo nas suas redes, tanto no portfólio quanto no LinkedIn. Acho que isso é bem importante. E aí isso entra também no que eu falei inicialmente sobre a personalização. Ah, eu decidi realmente que eu quero trabalhar só com 3D focado em veículos, ou focado em cabelo, né, que é o grooming. Então eu tenho peças de 10 anos atrás no meu portfólio, que eu fa na época que eu fazia cartoon, ilustração, eu fazia 2D. Será que isso está, eh, sendo válido para o meu portfólio? Será que essa peça ela ainda faz sentido, ela ainda está alinhada com o meu momento atual, com o que eu quero fazer? Então eu sei que para o artista, a arte é a materialização, né, de um trabalho que foi realizado e tudo bem, você pode guardar suas artes, você pode, mantê-las e até ir trabalhando o processo de aprimorá-las, mas é interessante entender se o seu portfólio está comunicando aquilo que você quer no momento, que está fazendo sentido para a sua carreira hoje. Por exemplo, eu já entrei em contato com pessoas que o portfólio era todo voltado para personagens. Mas aí a pessoa falar, pensar
Opa, quando eu entrei em contato, a pessoa falou: "Ah, eu não faço mais personagens, eu só faço cenário". Mas poxa, o portfólio dessa pessoa tá todo focado em personagens, então como eu posso saber? Então é muito importante vocês enxergarem as ferramentas que vocês têm, tanto o currículo, quanto o portfólio, quanto o próprio LinkedIn, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, como uma vitrine. Você só vai chegar ao próximo nível do seu jogo se, o seu as ferramentas, né, as armas que você está utilizando para isso, consigam atrair a atenção dos recrutadores. Uma pausa para Mariana, que trouxe a seguinte questão: já escutei muita gente falar que um currículo perfeito tem no máximo uma página. Isso é real ou mito? Por vezes me pego tentando espremer minhas qualificações para seguir esse padrão e sinto que deixei de fora coisas importantes sobre a minha jornada. Eu falei exatamente sobre isso ontem em uma mentoria. Não existe uma receita de bolo para criar um currículo perfeito. Desconfiem de profissionais que prometem resultados milagrosos em pouco tempo e que, por exemplo, você precisa fazer assim, 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 sem olhar de fato para a sua trajetória, para as suas experiências e para o que você, quer comunicar. Então, esse é o primeiro passo. Sempre desconfiem de profissionais que trazem, a fórmula perfeita para o currículo ideal. Isso não existe. O currículo, ele precisa ser totalmente personalizado. Ele precisa ter a cara da pessoa, do profissional. Então, já adiantando, isso varia muito de recrutador para recrutador, assim, mas com base em todas as minhas, experiências, eu digo para vocês que mais vale um currículo com mais de uma página que consiga comunicar aquilo que o recrutador quer saber, do que um currículo que muitas vezes ele está no padrão perfeito, ele tem uma página, mas como você mesmo trouxe, as informações estão espremidas ali. Então, se você sente que o seu currículo hoje tem uma página, mas que ele não comunica aquilo que você gostaria que ele comunicasse, é hora de rever. É hora de reavaliar, é hora de inserir. Eu não digo que o currículo ele tenha 4 páginas, por exemplo, porque acaba ficando algo muito extenso, e aí é interessante que você possa, de fato, resumir, essas experiências. Mas assim, um currículo que ele não precisa necessariamente ter uma página, e aí você vai sentindo, à medida que você for ajustando ele, de forma que ele não fique nem tão extenso, nem tão resumido, de modo que você olhe e pense: "Caramba, tá faltando informações". Então é sempre bom você fazer uma atividade de revisão das suas experiências, da sua trajetória profissional e do momento que você está vivendo. Essas experiências, elas fazem sentido com o momento que você está vivendo agora, com a área que você quer trabalhar, com o cargo que você quer ocupar e etcétera. Por isso que para as pessoas, principalmente para as pessoas que têm mais experiência profissional, eu sempre indico que elas coloquem as 3 últimas ou as 3 mais alinhadas à área que ela quer trabalhar, as mais relevantes no caso, e também faça um resumo profissional, por exemplo, no meu currículo eu tenho 7 anos de experiência em recrutamento. Eu não tenho todas as minhas experiências profissionais lá, mas no meu resumo profissional, o recrutador vai saber que eu tenho 7 anos de experiência, que eu trabalho já trabalhei em diversas áreas como games, tecnologia, gestão empresarial, medicina e etcétera. Então, se o seu currículo é muito extenso, você pode ajustá-lo de forma que ele não fique com 4 páginas, mas que você também não precise necessariamente espremer informações e pense que está faltando informações. Então é sempre um meio termo entre, eh, a objetividade, mas também a clareza, nas informações. Então é basicamente isso. Voltando um pouquinho aqui para a parte de portfólio, eu estava falando um pouco sobre o processo de organização e personalização, que foi, de certa forma, também o que eu trouxe aqui, na parte de currículos.
É muito importante um portfólio organizado e personalizado para a área que você quer trabalhar. Então se eu trabalho hoje se eu só quero trabalhar com environment, eu posso até ter um ou outra peça de character no meu portfólio, mas o meu portfólio não deve ser totalmente voltado para personagens, porque eu nem quero mais trabalhar com personagens, entende. Então aí é que parte a questão do autoconhecimento, você se autoconhecer, entender o que é que você quer, o seu objetivo e traçar de fato, uma meta, onde você quer chegar, e você quebrar essa meta em várias microtarefas. Então, o que que eu preciso fazer para chegar em um nível avançado em tal ferramenta? Eu preciso criar um projeto pessoal, eu preciso, trabalhar como freelancer, eu preciso fazer um curso, uma mentoria, estudar de forma autodidata e etcétera. Então essa questão de personalização é bem importante e ela acaba estando diretamente ligada à versatilidade e adaptação. Se você é uma pessoa principalmente para as pessoas que estão começando, é interessante que você crie bagagens e experiências para que você possa, de fato, experienciar aquilo e pensar: isso daqui eu gosto, isso daqui eu não gosto". Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, elas fecham portas, porque: eu tenho uma vaga de 3D generalista, mas eu não quero trabalhar como generalista, eu quero trabalhar só com vegetação". Tudo bem, é um direito, mas principalmente para quem não tem experiência, isso acaba, nichando muito o seu trabalho, a sua atuação, e aí isso pode, de certa forma, impactar diretamente nas portas que abrem para você. Porque pode acontecer, por exemplo, de você entrar numa empresa como generalista e depois você se tornar um especialista apenas em vegetação, mas não é pouco provável que isso aconteça de cara, entendeu. Principalmente em estúdios menores e aqui do Brasil, o pessoal eles tendem a contratar artistas muito mais generalistas do que especialistas. Então essa dica vai principalmente para quem está começando. No início ser mais versátil, se adaptar, principalmente a questões de tendências e plataformas e ferramentas e etcétera, e utilizar essas plataformas como aliadas. Então eu sei que muitas vezes as pessoas têm o portfólio em PDF, né, salva lá em PDF e sai mandando junto com o currículo. "Ah, Larissa, eu não posso fazer isso?". Pode, mas assim, é interessante que você tenha um portfólio em mãos, um arquivo, tipo assim, no seu celular, no seu e-mail, de forma que você possa acessá-lo de forma rápida quando for necessário, inclusive quando você estiver sem internet. Mas essas plataformas, Behance, ArtStation e etcétera, elas acabam trazendo, de certa forma, mais visibilidade para o seu trabalho. Porque muitas vezes os recrutadores, eles fazem o que a gente chama de hunting ativo. Não sei se todo mundo já conhece essa expressão, mas o hunting ele é basicamente o processo de busca pelo candidato. Então, através de palavras-chaves, então artista 3D, artista 2D, animador 2D, animador 3D, tech artist e etcétera. E aí você estando nessa plataforma, né, se o recrutador colocar lá artista 3D na busca lá do ArtStation, por exemplo, eu mesmo já fiz muito hunting pelo ArtStation, a probabilidade de você ser encontrado acaba sendo um pouco maior, mas aí para isso você precisa ter um portfólio de qualidade, um perfil atualizado, organizado e personalizado que demonstre versatilidade e adaptação. Então por isso que quando eu comecei a falar de portfólios eu trouxe, sobre a questão dos pilares, porque se vocês perceberem na minha fala, eu interliguei diretamente uma coisa a outra. Um perfil que tem uma boa qualidade, eh ele acaba estando organizado diretamente, e aí estando organizado, ele está atualizado, e aí é interessante que ele esteja personalizado para a área que você quer trabalhar e etcétera. Então se vocês quiserem aí tirar foto, printar e etcétera, para que vocês possam fazer um check aí no perfil de vocês, eu acho que pode ser, bem interessante. Vamos lá, agora vamos opa, tem uma pergunta aqui. Jeane.
Larissa, vou deixar uma dúvida aqui. Eu tive uma experiência diferente no último trabalho que tive. Ela está diretamente ligada à área que trabalho, porém ela durou apenas 5 meses. Teve layoff e perda de clientes. Foi em um cargo menor do que normalmente exerço, mas ainda foi uma experiência que quis tentar. Acha melhor eu tirar? Então, olhando o contexto assim de forma bem superficial, acaba s mesmo que estivesse sido em um cargo menor, né, esteja sido em um cargo menor do que você geralmente costuma atuar, ela é uma experiência e ela é uma experiência recente. Então, você pode sim deixá-la, visto que ela está diretamente ligada a sua área de atuação. E aí também tem a questão da lacuna, né, você passou 5 meses lá, mas talvez o recrutador quando pegue o seu currículo, se essa experiência não estiver lá, ele pense: "Ah, o que será que ela fez durante esse período de 5 meses? Ela esteve ativa no mercado? Não", e etcétera. Então, não é um problema você deixar, mesmo que tenha sido em um cargo menor, porque o que vai importar de fato para o recrutador é o conjunto de todas as suas experiências. Ele vai ver, por exemplo, que você atuou como júnior, né, nessa experiência, mas, você já tem 5 anos de experiência. Então, possivelmente, ele já vai entender que você não é júnior, que você já é um pleno, mas que ocupou aquela posição ali por uma questão de oportunidade, por uma questão de mercado e etcétera. Então não é um problema deixar essa experiência, de apenas 5 meses, e aí quando for de fato para uma entrevista ou para um primeiro contato, você pode realmente citar, que saiu por conta de um layoff, tá. Então isso não é não é um problema não. Falando aqui um pouco sobre o LinkedIn. Eu sei que é uma plataforma meio ame ou odeio. Eu falo muito que eu sou testemunha do LinkedIn, porque de fato eu tenho a visibilidade de que ele abre portas, e já abriu portas para mim, e eu uso ele diariamente para buscar talentos através do termo que eu trouxe, agora há pouco, hunting ativo. Depois vocês pesquisem um pouco na internet, etcétera, sobre busca booleana. Busca booleana, basicamente, é uma busca através de palavras-chaves, de forma bem resumida, e esse tipo de pesquisa, ele é bem utilizado por recrutadores no LinkedIn. Então, quando eu vou procurar um perfil no LinkedIn, não procuro exatamente pelo nome da pessoa, mas eu procuro pelo cargo que eu quero encontrá-la, ou eu procuro pela ferramenta que eu quero que ela utilize. E aí, por isso que quanto mais, atualizado e preenchido o seu LinkedIn está, em todas as seções, seja desde o título, desde a parte do sobre, das experiências, das competências, dos idiomas e etcétera, é muito importante que vocês tragam isso de forma estratégica. Então, aquilo que eu falei, o título do meu LinkedIn, por exemplo, não sei se todo mundo aí já entrou no meu perfil, mas é, por exemplo, Talent Acquisition, Tech Recruiter, mentora de carreiras, games. Se vocês perceberem, todas essas palavras-chave estão diretamente ligadas ao meu perfil profissional, ao que eu faço, à minha área de atuação. Então, por isso é tão importante que vocês utilizem palavras-chaves de forma estratégica. E aí, para quem quiser também tirar foto ou print, dessa tela, é bem importante, porque eu também separei os principais pilares de um LinkedIn, campeão, né, como a gente chama. Então, a foto profissional, a foto não precisa necessariamente ser uma superprodução, mas evitem óculos, evitem biquíni, praia, foto com outras pessoas, foto na balada, foto com cerveja. Isso a gente deixa ali para o Instagram, para o Twitter e etcétera. Então, o LinkedIn, ele realmente, requer um cuidado e algo um pouco mais profissional. As palavras-chaves que eu já falei um pouco sobre nos slides anteriores, então palavras que estão diretamente ligadas à sua área de atuação, que devem ser distribuídas, diretamente, através das diversas seções da ferramenta. Link do portfólio, link do site,
se você tiver algum Instagram profissional ou algo nesse sentido, é interessante também. E para que você mantenha esse LinkedIn atualizado e engajado, é importante que você faça posts sobre os projetos que você está trabalhando. Então: "Ah, estou fazendo um projeto pessoal, vou compartilhar". Eu estou participando de um freelancer, eu vou mostrar para o pessoal um pouco do meu processo, das ferramentas que eu utilizo, de como eu faço e etcétera. Isso te ajuda inclusive a fortalecer o networking, né, então essa parte aqui que eu trago sobre conexões, interações com a comunidade, criar conexões com pessoas da área e etcétera. Ontem eu estava inclusive falando sobre isso com um mentorando, sobre essa questão de ele falou: "Ah, eu posto lá no meu LinkedIn, mas as pessoas não me interagem". Aí eu fui olhar para as conexões dele, eu acho que ele tinha umas 300 conexões. Então isso é pouco, sabe, pra imensidão, para a proporção que a ferramenta tem. Eu acho que hoje o LinkedIn, se não é a maior, é uma das maiores plataformas, por busca ativa de empregos, né, no geral e de networking do mundo. Então acho que o Brasil ele está entre os 5 países que mais utilizam o LinkedIn e com isso, consequentemente, os recrutadores eles tendem a estar ativamente na plataforma buscando esses talentos. Então se você se posiciona lá, se você tem um perfil atualizado com as suas experiências profissionais, os projetos que você já trabalhou, os estudos que você está desenvolvendo, se você está fazendo um curso, tirando uma certificação, fazendo um freelancer, está aprendendo um novo idioma e etcétera, tudo isso precisa estar no seu LinkedIn. Porque aí através, dessas conexões, às vezes a pessoa: "Ah, eu não tenho uma vaga para essa pessoa agora". Mas provavelmente no futuro eu posso lembrar dela, ela pode aparecer na minha timeline e eu dizer: "Essa pessoa é exatamente isso que eu estou procurando". Então isso acaba estreitando, relações e fazendo com que, esse networking aconteça de forma orgânica e resulte aí em boas oportunidades, em boas parcerias, tá. Então enxerguem também o LinkedIn como um aliado. Apesar de que eu sei que muitas pessoas, são meio haters do LinkedIn, mas confia em mim, vem comigo que vai dar certo. Falando um pouco acerca dos processos seletivos opa, vem mais uma pergunta aqui, Rayana. Larissa, eu separei meu portfólio de 2D e 3D. Muitas vezes eu me inscrevo para vaga de textura, materiais independent. Eu, como artista, sei que uma demonstração de arte 2D fala muito sobre a habilidade de pintura de 3D, mas sempre me dizem para separar. Vale a pena mandar o portfólio de 2D nesse caso? Considerando que eu não tenho muito tempo para fazer portfólio, os recrutadores conseguem ter uma noção de arte? Ou tem que estar ali literalmente que ele quer ver. Obrigada desde já. Eu acredito que se você hoje trabalha tanto em 2D quanto em 3D, você pode sim ter 2 portfólios, um para 2D e um para 3D. No entanto, falando um pouco sobre o processo, né, que a parte de arte 2D trazer essa habilidade de pintura em 3D, talvez no seu portfólio de 3D você possa inserir, algumas artes, alguns 2 ou 3 artes, enfim, que possam mostrar para o recrutador a sua habilidade com 2D. Então, eu acho que a ideia de ter 2 portfólios é boa, mas se você acredita que as artes que você tem em 2D podem te ajudar, podem ajudar o recrutador a avaliar tecnicamente essa sua habilidade com a pintura, você pode colocar algumas artes 2D, no portfólio de 3D, mais para mostrar o teu processo. Então isso não é um problema. Eu acho que misturar tudo, de uma vez, assim, talvez não fosse tão legal, mas deixar algumas amostras do que você sabe fazer, pode ser um diferencial sim, porque aí você vai estar mostrando exatamente aquilo que eu falei da questão do processo, né, de como você geralmente costuma fazer. Então é isso. Falando um pouco sobre etapas do processo seletivo, muitas pessoas elas não têm visibilidade de como funciona realmente um processo seletivo na área de games.
Ele não tende a ser tão diferente das demais áreas, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, eh, para a maioria das áreas de arte, das áreas criativas e etcétera, algumas empresas solicitam um case técnico, um teste prático. Então, geralmente, a primeira etapa é sempre a candidatura ou a prospecção, né, por meio ali do LinkedIn. Então, o recrutador entrou em contato com você. Caso as suas habilidades estejam diretamente alinhadas, existe uma entrevista de fit, que é exatamente aquela parte que a gente falou do comportamental. Então, geralmente, nessa primeira parte, além das experiências, o recrutador ele costuma, explorar bastante a questão das habilidades, das soft skills. Então, a forma que a pessoa se comunica, a forma que ela demonstra organização no processo, a forma que ela fala sobre o processo de autodesenvolvimento. Existe um tipo de entrevista muito comum no mercado de trabalho como um todo, que é a entrevista com foco em competências. Então, geralmente, o recrutador ele vai pedir para que você não diga especificamente as suas experiências, tipo assim: "Ah, eu fiz textura, modelagem, em um jogo, e aí eu liderei umas pessoas lá". Tá bom, mas ele vai te perguntar especificamente qual era o seu papel como líder, quantas pessoas você liderou, quais os resultados você obteve, então vocês conseguiram entregar o projeto mais rápido, vocês conseguiram, entregar um projeto com a qualidade maior, superior ao budget que vocês tinham. Então mostrar resultados na parte de entrevista comportamental, de entrevistas por competência é muito importante. Não adianta falar assim, tem gente que fala assim: "Ah, eu sou uma pessoa muito organizada". Tá, mas o recrutador ele não quer saber isso, ele quer saber, como você se organiza. Não adianta eu falar que eu sou organizada se eu não trago para vocês nenhum tipo de informação que valide essa minha habilidade. Então, eu sou uma pessoa organizada porque durante, as minhas entregas eu costumo utilizar o Monday para acompanhar os meus prazos. Eu utilizo o Trello para organizar a minha rotina de trabalho, tanto pessoal como profissional, quanto de estudo. Eu já utilizei o time tracking para entender quanto tempo eu levo para fazer a textura de uma arte, enfim. Então, é importante que você consiga demonstrar, não necessariamente, não apenas falar o que você faz, mas como você faz e que resultado você costuma alcançar com aquilo, tá. E não só sobre organização, mas sobre solução de problemas, autodesenvolvimento, tipo assim: "Ah, eu adoro aprender coisas novas", tá, mas se o recrutador perguntar: "O que é que você aprendeu nos últimos 3 meses?", a pessoa vai dizer: "Nada, não fiz nenhum curso, não aprendi nada". Então, é importante que vocês tenham isso em mente e como comunicar isso para os recrutadores, tá. Geralmente existe a etapa do teste prático também, e da entrevista técnica. Muitas vezes o teste prático vem primeiro e a entrevista técnica vem depois, mas isso pode variar a ordem de acordo com a empresa e com o nível de senioridade. E aí, geralmente, depois da entrevista técnica, é que acontece a oferta, é quando a empresa manda lá a proposta para que você possa avaliar e aceitar se, assim, fizer sentido para a sua trajetória, tá. Então, vamos lá. Fases do game na fase de entrevistas. Eu falei um pouco, né, eu dei um overview, assim, sobre o que acontece na fase de entrevistas, mas aqui, especificamente, eu deixei algumas dicas do que é interessante vocês fazerem antes e durante a entrevista, tá, principalmente, porque muitas pessoas elas acabam não se preparando para essa entrevista e elas acabam se arrependendo. Então, eu sempre trago a importância de pesquisar sobre a empresa. Então, pesquisar sobre a empresa não é sobre o nome da empresa, quantos funcionários ela tem, não é isso.
Que tipo de negócio aquela empresa ela está inserida, qual a área de atuação dela, quais são os projetos que ela costuma desenvolver e trabalhar, quais são como é o portfólio daquela empresa, ela é mais focada para um realista, ela é mais focada para um estilizado, ela trabalha com um pouco dos 2, ela desenvolve um jogo, ela é um outsourcing que atende outros clientes. Então é muito importante que vocês entendam isso, para que vocês possam adaptar as suas experiências àquilo que a empresa está precisando. Sempre fazer um exercício de revisão da sua trajetória profissional, principalmente do seu currículo e portfólio, antes da entrevista. Porque às vezes, já aconteceu muito comigo de perguntar para um candidato sobre uma experiência que ele teve, e essa pessoa simplesmente não saber. Tipo assim: "Ah, não soube responder sobre a coisa que ele supostamente viveu, sobre a experiência que ele teve. Então é muito importante que você tenha domínio e autoconhecimento acerca da sua trajetória profissional como um todo. Então treine perguntas mais comuns, como eu trouxe aqui. "Ah, o que você está fazendo para se desenvolver?" É uma pergunta que muitas aparece na maioria das vezes. Como você se vê daqui a alguns anos? Eu sei que muitas pessoas há divergências em relação a ela, mas ela é bem comum de aparecer também. Como você geralmente organiza sua rotina? Me conta um resultado que você alcançou e que você acredita que foi um case de sucesso. Então essas perguntas mais comuns ali, é interessante que você possa pelo menos ter a visibilidade de como respondê-las. E aí durante a entrevista, comunique-se com clareza e objetividade. É importante que você consiga dosar a sua fala, de modo que não se torne um monólogo, que só o recrutador fala e a pessoa às vezes responde: "Sim", "Não", "Talvez", "Não sei", "Sei". Ou que você simplesmente não deixe o recrutador falar, porque acontece às vezes você passar 1 hora com o candidato e ele não deixa você fazer as perguntas, ele não deixa que a entrevista ela siga o curso natural dela. Então é importante saber dosar essa comunicação, que você se comunique de forma clara, objetiva, mas que também você consiga dar espaço para o recrutador falar. Então demonstre as suas habilidades técnicas, como eu disse, não necessariamente apenas falando: "Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo", tipo assim: "Ah, meu conhecimento em Blender é avançado". Tá bom, mas quando foi que tu usou o Blender? Em que projeto? E aí a pessoa não consegue responder. Então, é interessante sempre linkar as suas experiências e habilidades técnicas que a vaga requer. Por exemplo, uma dica muito legal é sempre ler o job description. Então, o job description pede experiência com Blender e Unity, e que a pessoa já tenha trabalhado, em arte estilizada. Então na entrevista você vai falar: "Ah, em tal projeto que eu trabalhei com personagens estilizados, e aí eu fiz a parte de acessórios e cabeça e corpo e tudo mais". Eu utilizei o Maya, o Blender e nã-nã-nã. Então é interessante você sempre colocar em exemplos práticos as suas habilidades técnicas, não é só sobre "eu sei, eu conheço, meu conhecimento é avançado", você precisa validar essas informações. E demonstre conhecimento sobre a área, que está diretamente ligado ao que eu trouxe sobre essa questão das habilidades técnicas de forma prática. Vamos lá para o próximo slide. E aí, para a gente revisitar um pouco sobre o que eu trouxe, né, ao longo dessa nossa conversa de hoje, fazendo um follow-up do game, é interessante que vocês pensem num desenvolvimento de carreira não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Então, entender o que está fazendo sentido para você agora, se essa carreira é sustentável, apesar de estar sempre ligado, atualizados e ligados a tendências e inovação, é interessante que vocês tenham personalidade para dizer assim: "Eu quero fazer isso", mesmo que não seja mais de moda, por mais que eu precise me adaptar ao mercado, mas eu quero continuar fazendo. Porque é bem comum que muitas pessoas elas acabem migrando de tendência em tendência, de área em área, e isso não é um problema se você ainda não se encontrou. Mas se aquilo é o que você gosta de fazer, que faz sentido para você e etcétera, é interessante que você construa uma carreira pensando não só
no próximo ano, mas daqui a alguns anos, e você sempre esteja envolvido em projetos, em atividades, em eventos, em cursos que te tragam como eu posso fazer? Que te sustentem, que sejam sustentáveis a médio e longo prazo, para daqui a algum tempo você olhar para isso e pensar: eu acho que eu fiz a escolha certa". Então esse processo de autodesenvolvimento é primordial, para quem está aí em busca de uma oportunidade ou de mudar de área, de fazer transição de carreira e etcétera, porque aí você estando atualizado acerca do mercado, você consegue se adaptar a ele, você consegue estar, antenado àquilo que é tendência e etcétera, e não necessariamente deixando de fazer aquilo que você gosta. Então é interessante você saber dosar essas 2 frentes. E aí, esse processo do aprendizado contínuo é muito importante, e fala muito sobre maturidade profissional também, porque muitas pessoas acreditam que: "Ah, eu já sei de tudo". Eu já aprendi tudo, não tenho nada mais para aprender, eu já conheço todas as ferramentas, e assim, ninguém sabe de tudo, sabe. Eu até falo muito que eu aprendo diariamente com os candidatos que eu costumo entrevistar. Então, às vezes, por mais que eu seja uma especialista da área, que eu esteja há 7 anos, e em games há 4, eu acho que eu aprendo todo dia. Eu aprendo novas formas de fazer, eu aprendo novos processos, eu aprendo novas ferramentas. Eu aprendo tanta coisa, então é interessante que vocês tenham essa visibilidade de que por mais sênior que você seja e por mais conhecimento que você tenha, você ainda tem algo a aprender e a se desenvolver e a se manter atualizado. Então se você é um profissional que se mantém atualizado, é pouco provável que você se torne obsoleto, que você se torne uma pessoa que não evolui, que não se desenvolve, que não é promovido e etcétera, porque o conhecimento ele pode sim te levar a muitos outros lugares. E aí investir no networking é muito importante, e acaba estando diretamente ligado àquilo que eu falei sobre se conectar com pessoas no LinkedIn, não necessariamente recrutadores, mas pessoas da área, pessoas que você tem como referência, trocar ideia, participar de feiras, eventos, palestras, lives, inclusive como essa aqui. Esse espaço é um ótimo espaço para que vocês possam fazer networking. E parece uma palavra muito diferentona, né, mas o networking nada mais é do que criar conexões. E as conexões elas podem acontecer em tantos lugares. Você pode participar de uma live como essa e ver as pessoas que estão interagindo com ela e mandar convite no LinkedIn dessa pessoa, isso não é um problema. "Ah, eu quero me conectar com recrutadores, eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar um convite". As pessoas, às vezes, elas desistem de tentar, antes mesmo daquilo ali acontecer, então elas sofrem muito por antecedência, assim, tipo: "Ah, eu nem vou mandar convite para ela, porque ela nem vai me aceitar. Ah, eu nem vou mandar mensagem para ela, porque ela nem vai me aceitar". Pode acontecer de você ser ignorado pelo recrutador, não porque necessariamente ele é uma pessoa ruim ou a pior pessoa do mundo, mas porque muitas vezes são muitas demandas, são muitas pessoas falando ao mesmo tempo, tem muitas entregas para fazer e prazos e etcétera. Mas falando por mim particularmente, eu tento responder todo mundo que me manda convite, que me manda mensagem, às vezes eu demoro um pouco. A gente até brinca nas lives que a gente faz do RH Responde, que RH também é gente, então às vezes acontece de demorar um pouquinho, mas você só vai saber se tentar. "Ah, mas eu tenho vergonha de mandar mensagem para aquele recrutador". Você tem 50% de chance dessa pessoa te ignorar, mas as outras 50% de chance dessa pessoa dizer: "Eu tenho uma vaga que pode fazer sentido para você, vamos conversar". Então é muito daquilo de arriscar. De eu sei que eu posso ser ignorado, mas eu também posso conquistar uma oportunidade legal, com pessoas legais, se eu tomar coragem e mandar mensagem para aquela pessoa. Então é interessante investir muito, em eventos, em palestras, em cursos, em workshops. Existem muitos profissionais fazendo projetos incríveis, inclusive de forma gratuita, em que eu recomendo super, assim, e é uma oportunidade incrível
para se conectar com outras pessoas e também com empresas, tá. E é isso, chegamos no QA Mood, hora das perguntas, caso você aí esteja ou estivesse tímido ao longo da nossa conversa, esse momento é seu. Estou aberta para perguntas. Vi que apareceu uma aqui da Priscila. Larissa, uma dúvida. Se temos experiência em outra área, nada a ver com o que fazemos hoje, acha que é válido incluir no LinkedIn ou no currículo? Então, eu sempre respondo, esse tipo de pergunta com depende. Depende muito de quanto tempo você trabalha na área que você está atualmente. Se você já é um perfil sênior, por exemplo, ou pleno, talvez uma experiência que seja em uma área muito, mas muito, muito distante, que você não consegue extrair nada dela, não seja tão interessante você colocar. Principalmente no currículo, como eu falei, porque é um momento que você precisa trazer isso de forma mais sucinta. Então, se você já tem outras experiências que são mais relevantes, no currículo eu colocaria assim, por exemplo, vou trazer para a minha realidade. Eu sou psicóloga, eu já trabalhei na área clínica, mas eu trabalho no recrutamento hoje. Mas eu trabalhei na área clínica há 10 anos e eu não tenho expectativa de voltar para essa área. Então, se eu já tenho 7 anos de experiência na área de recrutamento, eu não preciso colocar minhas experiências na área clínica. Mas aí isso é muito relativo, de área para área, de caso para caso, varia muito. Então é interessante você olhar para o seu currículo, para a sua trajetória e pensar: "Será que isso é relevante estar aqui?". No LinkedIn você pode até colocar, porque ele cabe muitas experiências e não existe um limite mínimo de máximo, né, um limite máximo de experiência e etcétera. Mas no currículo é melhor que você coloque isso de forma mais sucinta, por exemplo, no resumo profissional: "Sou profissional de X tempo de atuação na área tal, e aí já trabalhei em áreas como XYZ", por exemplo, hoje eu trabalho em games, mas eu já trabalhei com saúde. Já trabalhei na área de saúde e etcétera, mas de forma bem resumida ali, não precisa se você não quiser voltar para essa área, você não precisa necessariamente trazer ela de forma muito robusta, assim, muito detalhada. Hum, dúvidas? Mais perguntas? Léo Tomé. Larissa, falando sobre soft skills, quais que você percebe que o pessoal está mais pecando em aprimorar? Essa é polêmica e é complexa também, porque depende muito da área que a pessoa vai trabalhar. Vocês podem perceber que dentro do recrutamento tudo é um grande depende. Mas falando de forma geral, eu acredito que principalmente a comunicação. É algo que eu tenho percebido que muitas pessoas, eu não estou falando sobre ser tímido ou introspectivo, introvertido e etcétera, não é sobre isso. É porque realmente tem pessoas que têm uma grande dificuldade de se comunicarem de modo geral, de expressarem as suas experiências, as suas habilidades, de trazerem para o outro, dentro de um ambiente de trabalho, do que ela precisa, quais são os limites dela e etcétera. Então essa questão da comunicação é muito importante, porque independente da área que você vá trabalhar, você vai precisar se comunicar com alguém. Por mais que você trabalhe sozinho o dia todo, em algum momento você vai precisar se reportar, em algum momento você vai precisar pedir ajuda. Então, até para pedir ajuda, você precisa saber se comunicar, e isso é muito importante. Então, eu acredito que comunicação é importante. A questão da organização também é algo meio que universal, porque independente da área ou da empresa que você quer trabalhar, esteja trabalhando, você vai precisar ser uma pessoa organizada. Seja na área administrativa, financeira, de marketing, de arte criativa, animação 2D, 3D e etcétera. A organização, ela faz parte da vida profissional e do universo corporativo. Independente da área que você trabalha, você precisa ser organizado e muitas vezes as pessoas não conseguem, manter essa organização de forma
tão satisfatória assim. E aí acredito que esses são os principais, acredito que talvez autodesenvolvimento também, aquele exemplo que eu trouxe que a pessoa diz: "Ah, eu sei fazer tudo, eu adoro aprender". Aí você pergunta: "Ah, quais foram os cursos que você fez nos últimos 2 anos?". "Ah, nenhum, eu não fiz nenhum curso". "E o que é que você aprendeu nos últimos 2 anos?". E aí a pessoa não sabe te responder o que ela aprendeu. Então acho que independente das áreas que você queira trabalhar, organização, comunicação e autodesenvolvimento são os pilares aí, de um profissional que tem boas soft skills porque isso acaba ligando uma coisa a outra, por exemplo, a boa organização ela acaba te trazendo a boa comunicação ela acaba trazendo para você, por exemplo, a capacidade de se comunicar com outras pessoas, de se relacionar, um relacionamento interpessoal e etcétera. Então, é isso, assim, acho que essas são as principais, olhando de forma mais generalista, tá. Acredito que estava olhando aqui o chat, não temos mais perguntas até então. Passamos um pouquinho do tempo, mas acredito que foi super válido, então eu gostaria muito de agradecer a presença de todas as pessoas que compareceram à live, que fizeram perguntas, interagiram. Algumas pessoas já são rostinhos bem conhecidos, que eu costumo, sempre ter algum tipo de contato na indústria, no LinkedIn. Já passaram por mentorias e etcétera, ou até mesmo por entrevistas comigo, então fico sempre muito feliz quando eu tenho a oportunidade de rever essas pessoas e etcétera. E aí, gostaria muito de agradecer a todo mundo. Vi que apareceu a última perguntinha aqui, então vou finalizar só essa para a gente encerrar. Larissa me estará de nome. Oi, Lari. Quais dicas você dá para fugir de respostas clichê nas entrevistas? Então, essa é boa, acredito que se autoconhecendo. Se você é um profissional que se autoconhece, que tem visibilidade e conhecimento acerca da sua trajetória, das suas experiências, da sua competência, é interessante que, você consegue comunicar isso de forma mais segura, mais consistente e que tenha mais a ver realmente com aquela atividade ou aquela vaga que você está concorrendo. Então assim, as respostas que a pessoa que tende a ter uma comunicação clara, objetiva e se autoconhecer, ela tende a ter uma vantagem, para aquela em relação àquelas pessoas, por exemplo, que colocam no currículo: "Ah, qual o seu objetivo profissional?". "Contribuir para o crescimento da empresa". Se você tem isso no seu currículo, tire. Porque é muito clichê, é muito genérico e não comunica nada. Então, tanto no currículo, quanto no LinkedIn, quanto na entrevista, é interessante você se autoconhecer e fazer aquela revisão ali acerca das suas experiências. Isso vai te ajudar e te dar bagagem para conseguir responder as perguntas fugindo ali do padrão, tá? Então é isso, gente. Aqui eu deixei, no último slide o exercitando networking. Eu deixei o QR Code do meu LinkedIn e do meu Instagram. Para quem ainda não me segue lá, é o Lari do RH. Eu costumo compartilhar sempre que possível algumas dicas e sugestões para a galera aí que está, buscando uma nova oportunidade na indústria ou que está, em transição de carreira e etcétera. Então vamos nos conectar, vamos manter contato. Se precisarem de mim posteriormente, mandem mensagem lá no LinkedIn, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, confia em mim. E eu agradeço muito pela presença de todo mundo. É sempre muito bom estar aqui nesse espaço, então queria mais uma vez agradecer aí ao Mentorias Games Brasil, ao IBR por esse projeto aí de programa de mentorias. Acho que foi muito legal estar aqui com vocês, espero ter ajudado e contem comigo para o que vocês precisarem. Vamos nos conectar, vamos manter contato. E é isso, muito sucesso para